Você já imaginou uma entrevista descontraída virar um momento tão forte que faz um ícone da TV chorar ao vivo? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando Nicolas Ferreira, um jovem político cheio de convicções, deixou Carlos Alberto de Nóbrega em lágrimas no palco do A Praça é Nossa. Tudo começou numa noite comum, com o estúdio do SBT lotado, a plateia animada e Carlos Alberto, como sempre, trazendo seu humor leve e experiente. Ele recebeu Nicolas Ferreira com um sorriso aberto, pronto para um bate-papo tranquilo, mas ninguém podia prever o que estava por vir. O programa começou como de costume. Carlos Alberto, com seus 88 anos de vida e décadas de televisão, abriu a entrevista com uma brincadeira que já é marca dele. "Rapaz, Nicolas, você tem certeza que é político? Porque na minha época político tinha cabelo branco e cara de cansado", disse rindo. Nicolas, aos 29 anos, entrou na onda. "Pois, Carlos, mas quem sabe com mais uns anos de mandato eu fico igualzinho." A plateia caiu na risada e o clima ficou leve, quase como um papo de amigos num bar. Carlos, com a habilidade de quem já entrevistou todo tipo de gente, conduziu a conversa com maestria. Ele perguntou sobre a vida de Nicolas, como ele entrou na política tão jovem e os desafios que enfrentou. Nicolas respondeu com calma, contando histórias engraçadas dos bastidores. "Eu era um garoto comum em Belo Horizonte. Nunca imaginei que ia virar deputado. Mas a vida tem uns jeitos estranhos de nos levar para frente", disse ele, arrancando sorrisos. Carlos Alberto aproveitou para puxar mais. "E você imaginava que um dia ia estar aqui, num banco como esse, batendo papo comigo?" Nicolas riu. "Sincero, Carlos, nunca passou pela minha cabeça. Eu te via na TV quando era pequeno, sentado naquele banco com meu avô. E agora tô aqui, sendo entrevistado por você." O público adorou, aplaudiu e dava para sentir a química boa entre os dois. A entrevista rolava solta, com Carlos fazendo perguntas leves sobre ser um político jovem, lidar com críticas e até sobre memes que Nicolas inspirou na internet. "Você já viu aquele em que te colocaram como super-herói?" perguntou Carlos rindo. Nicolas respondeu: "Já. E até achei engraçado, mas nem todo mundo gosta, né?" A conversa fluiu assim por um tempo, cheia de descontração. Eles falaram de momentos marcantes da carreira de Nicolas, como discursos que viralizaram, e até trocaram ideias sobre o Brasil de hoje. A plateia estava entretida, rindo das piadas e curtindo o ritmo tranquilo do papo. Carlos Alberto, com seu jeito de avô brincalhão, mantinha tudo nos trilhos enquanto Nicolas mostrava carisma e segurança. Parecia que ia ser só mais um segmento divertido do programa, daqueles que a gente assiste para relaxar. Mas aos poucos, o tom começou a mudar. Carlos, que até então estava no modo leve, passou a olhar para Nicolas com mais curiosidade. Ele queria ir além das brincadeiras, tocar em algo mais fundo. Ajustou os óculos, cruzou as mãos sobre o joelho e respirou fundo. "Sabe, Nicolas, eu já vi o Brasil passar por tanta coisa, mas tem uma pergunta que eu quero muito te fazer", disse ele com um olhar mais sério. A plateia, que antes ria solta, ficou quieta, sentindo que o clima estava virando. Nicolas ajeitou o microfone, percebendo que o papo ia entrar num terreno diferente. A entrevista, que começou tão leve, tomou um rumo novo quando Carlos Alberto decidiu ir além das brincadeiras. O estúdio, antes cheio de risadas, ficou em silêncio, com a plateia esperando o que vinha pela frente. Carlos olhou fixo para Nicolas Ferreira e soltou: "Você é jovem, Nicolas, cheio de ideias e com uma base forte. Mas me diz uma coisa, você realmente acredita que o Brasil está indo pelo caminho certo?" A pergunta caiu como um trovão. O clima descontraído evaporou e uma tensão quieta tomou conta do lugar. Nicolas ajeitou o microfone, mantendo a postura firme. Ele sabia que a resposta não podia ser vaga. "Carlos, eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme, mas tem desafios sérios que a gente não pode ignorar. Muita coisa precisa mudar, e eu não vou fingir que está tudo bem." Carlos balançou a cabeça, atento, mas dava para ver que ele queria mais. Ele se inclinou para frente, com aquele olhar de quem já viu de tudo na vida e foi mais fundo. "Mas muita gente acha sua visão política dura demais, Nicolas. Dizem que falta diálogo, que falta empatia. Você acha que pode estar errando em algum ponto?" A plateia prendeu o fôlego.
Nicolas respirou fundo, encarando a pergunta sem desviar. Carlos, eu sempre estive aberto ao diálogo, mas defender o que você acredita às vezes significa desagradar pessoas. Eu não entrei na política para agradar todo mundo. Entrei para lutar pelo que acho melhor para o Brasil. A resposta ecoou no estúdio, firme como uma rocha. Carlos ficou quieto por um instante, processando o que ouviu. Ele cruzou as mãos de novo, pensativo, e decidiu apertar mais um pouco. E quando suas ideias ferem as pessoas, Nicolas? Quando alguém se sente ofendido pelo que você defende, como você lida com isso? Perguntou Carlos com um tom que misturava curiosidade e seriedade. O público sentiu o peso daquilo. Nicolas manteve o olhar firme, sem titubear. Carlos, eu nunca quis atacar ninguém, mas se falar a verdade ofende, o problema não está na verdade, e sim em como as pessoas recebem ela. Murmúrios discretos rolaram na plateia. Alguns balançaram a cabeça, outros trocaram olhares como se tentassem decidir o que achar daquilo. Carlos Alberto se recostou no banco, respirando fundo. O riso fácil de antes tinha sumido e o rosto dele mostrava que a conversa estava mexendo com ele. Ele olhou para o lado por um segundo, como se organizasse os pensamentos, e voltou com uma pergunta ainda mais pesada. Nicolas, você é jovem, tem convicções fortes, mas me diz uma coisa, você nunca sente medo de estar errado? O silêncio no estúdio ficou absoluto. A plateia, que antes ria das piadas, agora estava grudada em cada palavra, sentindo que algo grande estava para acontecer. Nicolas inclinou a cabeça, pensou por um instante e respondeu com uma clareza que pegou todo mundo desprevenido. Carlos, eu cresci ouvindo que a gente deve ter medo de errar. Mas sabe o que eu aprendi? Que o verdadeiro erro é não se posicionar. O erro é ceder ao medo e ficar calado. Eu prefiro ser criticado por falar o que penso do que ser amado por me esconder. A resposta bateu como um soco. Carlos arregalou os olhos, visivelmente tocado. Ele franziu a testa, engoliu seco e ficou sem reação por uns segundos. A plateia sentiu o impacto. Carlos desviou o olhar respirando fundo e seus olhos começaram a brilhar com uma emoção que ele não esperava. Sabe, Nicolas, eu já vivi muita coisa. Já vi gente subir e cair por causa das suas convicções, disse, ele com a voz começando a falhar. Aquele era o começo de algo que ninguém no estúdio podia prever, um momento que ia ficar marcado para sempre. Tá gostando? Então já deixa seu like agora, para que possamos saber se ainda está conosco. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o que vem pela frente. Vamos continuar. O estúdio estava em silêncio absoluto, depois da resposta firme de Nicolas Ferreira. Carlos Alberto, ainda processando o que ouviu, deixou a emoção tomar conta. Sabe, Nicolas, eu já vi gente subir e cair por causa das suas convicções. Mas o que você disse agora me fez pensar numa coisa, falou ele, com os olhos brilhando e a voz tremendo de leve. Ele fez uma pausa, como se as palavras precisassem de tempo para sair, e continuou. Eu passei minha vida inteira contando histórias, fazendo o Brasil sorrir. Mas quantas vezes eu deixei de dizer o que sentia de verdade por medo do que iam pensar? Talvez mais vezes do que eu gostaria de admitir. A plateia soltou um uau, baixinho, sentindo o peso daquela confissão. Nicolas ficou quieto, olhando para Carlos com respeito, percebendo que suas palavras tinham acertado em cheio. Carlos Alberto piscou rápido, tentando segurar a emoção, mas dava para ver que estava difícil. Você me fez lembrar porque eu comecei tudo isso, disse ele, com um sorriso pequeno, quase tímido. O público sentiu o ar mudar. O que era para ser só uma entrevista virou um momento cru, de coração aberto. Carlos baixou a cabeça por um segundo, respirou fundo e deixou escapar. Desculpe, isso me pegou de surpresa. A voz falhou e os olhos dele, já marejados, brilharam sob as luzes do estúdio. A plateia ficou paralisada. Ninguém esperava ver Carlos Alberto, o mestre do humor, tão vulnerável assim. Alguns trocaram olhares, outros murmuraram baixinho, mas o respeito no ar era palpável. O riso de antes tinha dado lugar a um silêncio cheio de significado.
Nicolas, que até então estava firme como uma rocha, sentiu o peso do momento. Ele não interrompeu, só ficou ali, esperando com calma. Carlos passou a mão no rosto e soltou uma risada leve, meio sem graça. Daquele jeito que a gente ri quando é pego desprevenido. Veja só, Nicolas, eu achava que era eu quem estava conduzindo essa conversa, mas no fim parece que você me fez refletir mais do que eu imaginava, disse ele, tentando voltar ao tom de sempre. A plateia respondeu com um murmúrio suave, quase como um apoio silencioso. As câmeras pegaram tudo, os olhos úmidos de Carlos, o leve tremor na voz, a autenticidade que transbordava. Era raro ver um gigante da TV assim, tão entregue. Nas redes sociais, o impacto já rolava solto. Nunca vi Carlos Alberto desse jeito, que momento forte, escreveu alguém no Twitter. Nicolas falou o que muita gente tem medo de dizer, comentou outro. A internet estava pegando fogo, mas no estúdio o clima era outro. Uma mistura de emoção e reverência. Carlos respirou fundo de novo, ajustou a postura no banco e olhou para Nicolas com um sorriso sincero. Bom, acho que essa entrevista tomou um rumo que eu não podia prever. Mas talvez seja isso que faz dela tão especial, disse ele, tentando retomar as rédeas. A plateia concordou com um leve aplauso, ainda absorvendo o que tinha rolado. Nicolas, percebendo a força daquele instante, falou com serenidade. Carlos, eu acho que essas conversas são importantes. A gente pode discordar em muita coisa, mas momentos assim mostram que o respeito e a troca de ideias ainda valem muito. Carlos balançou a cabeça, concordando. Ele sabia que aquilo não era só mais um papo de TV. Era um encontro de gerações, de visões diferentes que se cruzaram e criaram algo único. Ele olhou para a câmera, pronto para fechar. Se tem uma coisa que aprendi em tantos anos é que nem sempre a gente está preparado para as respostas que ouve. Mas são elas que nos fazem pensar, crescer e, às vezes, até se emocionar. A plateia aplaudiu de pé, sentindo que tinha vivido algo especial. Carlos estendeu a mão para Nicolas, que apertou com firmeza e respeito. Depois daquele momento intenso, com Carlos Alberto enxugando lágrimas e a plateia ainda emocionada, o programa seguiu, mas já não era mais o mesmo. A entrevista, que começou como um papo leve, tinha virado um marco, um choque de realidades, que ninguém no estúdio, nem em casa, podia ignorar. Carlos respirou fundo, ajustou os óculos e tentou trazer o tom de volta ao normal. Bom, Nicolas, você me pegou desprevenido, hein? Mas vamos seguir, porque o povo quer saber mais de você, disse ele, com um sorriso que misturava emoção e leveza. Nicolas assentiu, mantendo a postura serena. Carlos, eu fico feliz que a gente tenha chegado nesse ponto. Às vezes falar o que está no coração mexe com a gente mesmo sem querer, respondeu ele, mostrando respeito pelo apresentador. Carlos aproveitou para puxar mais da história de Nicolas. Você falou de se posicionar, de não ter medo. Mas me conta, como foi para você, tão jovem, entrar nesse mundo da política e enfrentar tanta crítica? A pergunta era mais leve, mas ainda carregava um tom de curiosidade genuína. Nicolas riu um pouco, relaxando os ombros. Olha, Carlos, eu entrei na política com 25 anos, nem barba eu tinha direito ainda. Mas desde o começo eu sabia que ia ser assim. Ou você fala o que pensa, ou vira só mais um na multidão. As críticas vieram pesado, mas eu aprendi que elas também ensinam. A plateia riu junto, aliviada por voltar a um clima mais solto, mas ainda atenta às palavras dele. Carlos balançou a cabeça impressionado. Você é novo, mas já fala como quem viveu 3 vidas, rapaz. Os dois seguiram trocando ideias, agora num tom mais tranquilo. Falaram de como Nicolas lida com a pressão, dos memes que ele já virou na internet e até de momentos engraçados dos discursos no Congresso. Teve um dia que eu falei algo sério, mas alguém cortou o vídeo e virou piada. Hoje eu dou risada junto, contou Nicolas. Carlos aproveitou para brincar. Se eu fosse político, iam fazer meme de mim rindo de tudo, porque é o que eu faço melhor. A plateia caiu na gargalhada e o clima parecia voltar ao normal. Mas mesmo com as risadas, dava para sentir que o momento anterior tinha deixado uma marca. Carlos, sempre atento, olhou para Nicolas e perguntou: e agora, com tanta gente te olhando, o que você quer deixar para o Brasil?
Nicolas ficou sério de novo, mas com uma calma que impressionava. Quero que as pessoas, principalmente os jovens, vejam que dá para acreditar em algo e lutar por isso, mesmo que o mundo diga que não. Quero que eles sintam que não estão sozinhos. Carlos ficou quieto por um segundo, mexido de novo, mas segurou a emoção dessa vez. A entrevista terminou com aplausos calorosos. Carlos olhou para a câmera e fechou. Esse menino me fez chorar, mas também me fez pensar. E é disso que a gente precisa. Pensar mais, sentir mais. Nicolas sorriu, agradeceu e apertou a mão dele com força. Nos bastidores, enquanto as luzes do estúdio diminuíam, o impacto já rolava nas redes sociais. Carlos Alberto chorando por causa do Nicolas. Isso foi histórico, escreveu alguém. Que entrevista sincera mexeu comigo, disse outro. A repercussão estava só começando e o Brasil inteiro parecia querer falar sobre aquilo. Carlos, já fora do ar, olhou para Nicolas nos bastidores e disse baixinho: "Você é especial, rapaz. Não esquece disso." Nicolas agradeceu, com um sorriso humilde, sabendo que aquele dia ia ficar na memória dele e de todo mundo que viu. A entrevista no A Praça é Nossa terminou, mas o eco daquele momento entre Carlos Alberto e Nicolas Ferreira estava só começando. No dia seguinte, o Brasil acordou falando sobre o que tinha visto. Nas redes sociais, era impossível escapar. Carlos Alberto chorando ao vivo por causa do Nicolas, que cena! Nunca imaginei ver isso num programa de humor. Os vídeos do trecho em que Carlos se emocionou viralizaram com milhões de views em poucas horas. Aquele embate que começou com risadas e terminou em lágrimas tinha mexido com o país inteiro. Nos bastidores, depois que as câmeras desligaram, Carlos ainda estava pensativo. Ele puxou Nicolas para o canto e falou com a voz rouca de emoção: "Rapaz, você me fez lembrar de coisas que eu tinha guardado lá no fundo. Obrigado por..." "Isso." Nicolas, com seu jeito simples, respondeu: "Eu que agradeço, Carlos. Você me deu um espaço para falar o que eu sinto de verdade." Os dois trocaram um abraço forte, como se selassem algo maior que uma simples entrevista. No dia seguinte, Carlos acordou cedo, como sempre, e tomou seu café preto olhando o celular. As mensagens não paravam. Amigos, família, até colegas do SBT comentando o programa. "Você estava diferente ontem, Carlos. O que foi aquilo?" perguntou um produtor. Ele riu sozinho, balançando a cabeça. "Foi o menino, ele me pegou desprevenido", respondeu para si mesmo. Enquanto isso, Nicolas estava em casa em Belo Horizonte, refletindo sobre a noite anterior. Ele abriu a Bíblia, como fazia todo dia, e leu um versículo que parecia perfeito. "Seja forte e corajoso." Era como se Deus tivesse falado com ele de novo. A repercussão nas redes não parava. Pastores elogiavam Nicolas, um jovem que não tem medo de falar a verdade. Políticos, alguns aliados, outros rivais, debatiam: "Ele largou a política nisso." Mas o povão, aquele que vê TV todo dia, estava mais interessado na emoção do momento. "Carlos Alberto é humano como a gente. Chorei junto com ele", escreveu uma dona de casa no Facebook. Outros viam um choque de gerações. O velho humorista de 88 anos e o jovem deputado de 29, cada um com sua história, mas conectados por algo maior. Nicolas passou o dia pensando no que Carlos disse. Aquela frase: "Quantas vezes deixei de dizer o que sentia por medo?" Ficou martelando na cabeça dele. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para o apresentador: "Carlos, ontem foi especial para mim. Vamos conversar mais um dia desses?" Carlos respondeu rápido: "Claro, rapaz. Você tem muito para ensinar esse velho aqui." Era o começo de uma amizade improvável, mas que fazia todo sentido depois daquela noite. No SBT, a equipe do programa já planejava reprises do trecho emocionante. "Isso vai dar audiência por semanas", disse um diretor. Mas para Carlos não era sobre números. Era sobre o que ele sentiu no palco, algo que décadas de TV nunca tinham trazido tão forte. Ele olhou para o banco vazio do estúdio, onde Nicolas sentou, e pensou em como um garoto tão novo podia carregar tanta convicção. "Eu fiz humor a vida toda, mas ontem eu vivi um drama de verdade", disse ele para um assistente, rindo de leve. Aquele momento não era só uma entrevista,
era um espelho para o Brasil. Mostrava como ideias fortes podem chocar, mas também unir. Nicolas tinha falado de coragem e Carlos de arrependimentos. Juntos, eles tocaram numa ferida que muita gente carrega, o medo de falar o que pensa. E o país assistindo parecia querer mais disso. O impacto da entrevista entre Carlos Alberto e Nicolas Ferreira não parou no estúdio do SBT. Dias depois, os dois se encontraram de novo, dessa vez num café simples em São Paulo. Carlos queria entender mais daquele jovem que o fez chorar, ao vivo, e Nicolas queria ouvir as histórias de quem viveu quase um século na TV. O lugar era tranquilo, com mesinhas de madeira e um cheiro de café fresco. Eles sentaram, pediram 2 xícaras e começaram a conversar como velhos amigos, mesmo sendo de mundos tão diferentes. Carlos, eu ainda penso naquele dia. Você me fez ver que falar o que sinto vale a pena, mesmo que doa em alguém, disse Nicolas com um brilho nos olhos. Carlos riu mexendo o café. E você me fez lembrar que eu nem sempre fui tão corajoso quanto podia. Tô velho, mas aprendi contigo, rapaz. A conversa fluiu por horas. Nicolas contou mais da vida dele. Como cresceu numa família simples, como a fé o guiou desde cedo e como decidiu entrar na política para fazer diferença. Carlos ouvia, impressionado com a firmeza daquele garoto de 29 anos. Eu quero que os jovens vejam que dá para acreditar em algo e lutar por isso, mesmo que o mundo diga que não, disse Nicolas. Carlos assentiu, pensativo. Você tá certo, Nicolas. Eu fiz o Brasil rir por décadas, mas às vezes me calei quando devia ter falado. Você me mostrou que a coragem muda tudo. Eles trocaram ideias sobre o Brasil, sobre fé, sobre o que significa viver com propósito. Carlos abriu o coração. Eu já vi ditadura, já vi democracia, já vi de tudo, mas nunca vi um jovem como você me fazer chorar na frente de todo mundo. Nicolas riu humilde. Foi Deus, Carlos, não eu. Aquele encontro selou uma amizade que ninguém esperava. Nicolas saiu dali com um respeito ainda maior pelo apresentador e Carlos com uma energia nova, como se tivesse reencontrado um pedaço de si que estava perdido. Nos dias seguintes, a repercussão da entrevista só cresceu. Pastores convidaram Nicolas para falar em igrejas, dizendo que ele era um exemplo de fé. Programas de TV queriam Carlos para contar como foi se emocionar ao vivo. Mas, para eles, o mais importante não era a fama. Era o que tinham aprendido um com o outro. O Brasil inteiro ficou marcado por aquele momento. Nas ruas, nas redes, nas conversas de bar, as pessoas falavam da entrevista. Carlos Alberto chorando me fez chorar junto, disse uma mãe no Instagram. Nicolas falou o que eu sinto, mas não tenho coragem de dizer, comentou um estudante. Era mais que um programa de TV. Era um retrato de um país dividido, mas que ainda podia se emocionar junto. Aquele banco do A Praça é Nossa virou símbolo de algo maior. Um lugar onde risadas e lágrimas se misturaram para mostrar o que realmente importa. E para você que chegou até aqui, essa história deixa um recado. A vida não é sobre acertar, sempre ou agradar todo mundo. É sobre ter coragem para falar o que você acredita, mesmo que a voz trema, mesmo que o mundo critique. Nicolas ensinou isso a Carlos, e Carlos mostrou que até os gigantes têm coração. Você leva um troféu. Hoje, a certeza de que ser verdadeiro vale mais que qualquer aplauso. Reflita. O que você está guardando por medo? Que passo Deus está te pedindo para dar? Essa história não termina no estúdio ou naquele café. Ela vive em você, que assistiu, sentiu e agora pode escolher. Carlos e Nicolas provaram que uma conversa simples pode mudar tudo. E talvez a sua próxima conversa mude você. Então, levante os olhos, respire fundo e vá em frente. O Brasil viu isso acontecer e agora é com você. Se esse vídeo incrível mexeu com você, então curte para apoiar, se inscreva no canal e clica no sininho. Agora, assista ao próximo vídeo na tela.